Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. E Cristo é a nossa redenção. Posso ter um amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Existe esperança para a África do Sul. Existe esperança para o continente africano, para a Europa, para a Ásia e para o mundo. Quando você vê o pecado aumentando, jovens se envolvendo com o pecado, a internet cheia de pornografia, você vê essa impureza no mundo, você vê Hollywood buscando imoralidade, existe pecado aumentando. Coloque os seus olhos na graça de Deus, porque ela vai superabundar. Traz esperança para essa geração. Mas a Bíblia também diz, deveríamos pecar para que a graça superabunde? Não cite somente essa parte. Continue lendo. Diz assim, como podemos nós que morremos para o pecado viver mais nele? Se você fosse no passado cidadão americano, mas agora você é cidadão da África do Sul, você morreu como cidadão americano e agora você é sul-africano. Algumas vezes você se comporta como americano, mas você é sul-africano. Você não é mais americano. Este grande homem de Deus, ele já está no céu, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele pregou em Westminster, Londres. Eu me lembro uma vez que eu estava triste porque eu havia lido algumas coisas. Você não deve ler blogs e e-mails. Hoje eles não apedrejam, eles escrevem e-mails venenosos. Assim eu cometi o erro de ler alguma coisa assim, eu estava desencorajado. Meu coração é gentil e eu posso ficar ferido. E eu estava numa livraria vendo alguns livros, me distraindo um pouco e me sentindo desencorajado. Foi alguns anos atrás. E eu vi uma série de livros sobre Romanos de autoria de Martin Lloyd-Jones e eu já pregava sobre a graça. Assim eu distraído comecei a olhar, abri uma página e os meus olhos caíram numa passagem escrita por Dr. Martin Lloyd-Jones, um teólogo. E ele dizia, por que que hoje ninguém está nos acusando de pregar mais sobre o pecado que a graça abundante? Naquele tempo acusaram Paulo. Por que que ninguém nos acusa hoje das mesmas coisas que eles acusaram o apóstolo Paulo? E o Dr. Martin disse, porque nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Ele disse, a não ser que preguemos o mesmo evangelho para que as pessoas não entendam você e você seja perseguido, você não está pregando o verdadeiro evangelho. Eu me lembro alguns anos atrás, quando fui chamado para pregar sobre a graça radical, eu estava na Suíça, eu estava de férias com a minha esposa, visitando os Alpes suíços. Minha esposa estava dormindo e eu estava dirigindo e ouvi a voz de Deus dentro de mim falando, filho, eu quero que você pregue sobre a graça radical. Eu disse, Senhor, eu sou um pregador da graça. É um golpe baixo. O Senhor sugerir que eu não sou um pregador da graça, eu sou o homem da graça. E o Senhor disse, não, sempre que você prega sobre a graça, você tenta equilibrar com a lei. E Deus disse, o que o homem chama equilíbrio, eu chamo mistura. Você não pode colocar a graça, o novo vinho, em odres velhos, você vai perder ambos. Veja, nenhuma igreja prega a lei pura, somente nas sinagogas. As igrejas pregam graça, até certo ponto, mas não a graça pura, graça radical, somente graça. E o Senhor disse para mim, a não ser que você pregue graça radical, vidas não serão radicalmente transformadas. Isso mudou a minha vida, mudou o meu coração. Eu voltei e comecei a pregar minha primeira mensagem sobre a graça, graça completa, pura, sem tentar equilibrar. E eu vi os resultados.
como nunca antes. E a partir daí tem sido uma maravilhosa jornada. Deus está abrindo portas, até mesmo na televisão. Deus está abrindo portas. Eu não gosto de ficar viajando para ali e para cá. Sou muito caseiro, já estou sentindo falta de casa, falta da minha esposa, falta da minha filha, falta da minha igreja. Mas Deus está abrindo portas e as finanças têm vindo sem esforço. Tenho dito para a minha equipe, se as finanças não vierem, nós vamos parar. Mas Deus está abrindo portas, Deus quer que o Evangelho seja pregado. Sou somente o mensageiro. Amém. E Deus tem me mantido para o Evangelho. Aleluia. Uma das bênçãos de Abraão é que você se torne rico. Não, isso não está correto. A Bíblia diz que Abraão foi muito rico em gado, prata e ouro. Você sabe por que Deus mencionou isso? Porque ele já via os religiosos que diriam, é só espiritual isso. Não, gado, prata e ouro. Foi uma das primeiras coisas que Deus fez com Abraão. E Ele vai fazer com você também. Diga, muito rico. Olhe para a sua saúde. Ele viveu 175 anos. Foi uma vida longa. Significa que você ainda é um adolescente, irmão. O pastor Horácio é um adolescente. 175 anos de bênçãos. Depois que sua esposa morreu, o homem se casou de novo. Quando ele tinha 100 anos, Deus renovou sua juventude e ele tinha potência. Essa foi a bênção de Abraão. Não tinha Viagra naquele tempo. A bênção de Abraão. Você não quer essa bênção de Abraão? Esposas, orem. Se nós não vemos isso se manifestar na nossa vida é porque tentamos conseguir pela lei. Anula a nossa fé. Não somente isso, Deus renovou a juventude da sua esposa Sara, na sua velhice. Que Faraó queria Sara para o seu harém, e mais tarde Abimeleque queria Sara para o seu harém. 2 reis ímpios queriam essa mulher. Ela tinha 65 anos uma vez, e na outra tinha 90 anos. E 2 reis ímpios a queriam para o seu harém. O harém deles estava cheio de mulheres bonitas. Deus fez alguma coisa fisicamente para Sara e foi sob as bênçãos de Abraão. Não foi renovação espiritual. Eram 2 reis ímpios. Eles não disseram, eu vejo a beleza espiritual de Sara. Eram olhos de homens. E ela estava sob a bênção de Abraão. Amém. Você vai ficar surpreso que na graça até as rugas desaparecem. E Deus sabe que nós precisamos. Quando você está sob a lei, você vive em estresse. Existe condenação, existe culpa, existe consciência de pecado o tempo todo. Sob a lei, profetas do Antigo Testamento traziam pecado para a sua consciência. Sob a graça, os profetas do Novo Testamento enfatizam a justiça de Deus em Cristo. Amém. É incrível que a Bíblia chama a lei o ministério da morte. Também é incrível que os filhos de Israel, quando saíram do Egito, todo o caminho até o Monte Sinai, nenhuma pessoa morreu. Eles murmuraram. Eles reclamaram no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Do outro lado, ficaram bem por 3 dias. Depois reclamaram das águas amargas de Mara. Deus adocicou as águas com a cruz, a árvore. E eles ficaram bem por alguns dias, depois reclamaram de novo. Quantos sabem que murmurar é um pecado? Veja, murmurar é um pecado. Nós categorizamos o pecado, Deus não. Certo? Assim, se reclamar é pecado, por que ninguém morreu? Eles murmuraram do Egito até o Monte Sinai. Eles reclamaram que não existia comida, e Deus deu o maná do céu.
Eles reclamaram que não existia água. Deus trouxe água da rocha. Parece que cada falha deles trazia manifestação de Deus e da sua graça. Porque durante esse período, eu me lembro anos atrás, quando Deus disse isso para mim, quando eu estava estudando, eu estava no meu escritório, Deus falou comigo, ninguém morreu, do Egito até o Sinai. Estude esse período, filho, porque é uma figura da graça pura. Eu nunca tinha escutado ninguém pregar sobre isso, então fui para minha Bíblia, abri minha Bíblia e tentei descobrir pelo menos uma pessoa que morreu. Tentando provar que Deus estava errado. Porque eu nunca havia escutado ninguém pregar sobre isso. Você sabe o que eu descobri? Que eles reclamavam, eles não eram perfeitos, eles tinham pecados. Eles reclamaram dizendo, Moisés, por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Moisés clamou a Deus, Deus abriu o mar. Eles reclamaram e reclamaram e reclamaram, ninguém morreu, nenhuma alma morreu. Mas depois que eles receberam a lei, é uma história triste. Eu não tenho como explicar tudo o que aconteceu durante o período da lei, mas você pode ler o meu livro Destinado a Reinar, existe uma parte onde eu explico tudo em detalhe. Ao pé do Monte Sinai, Israel se firmou na sua justiça própria, nas suas próprias obras, dizendo para Deus, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer. Isso está em Hebreus. Eles se orgulharam em sua capacidade de obedecer. Imediatamente Deus mudou o seu tom. Em Êxodo 19, Deus diz, Moisés, diga para eles não se aproximarem. Se Israel se firma nas suas obras, se firma na sua justiça, esse é o trato. Eu sou santo, fiquem distantes. No capítulo seguinte, Deus dá os 10 mandamentos, correto? Se querem ser tratados baseado na obediência de vocês e na bondade de vocês, aqui estão os 10 mandamentos. Guarde-os e eu vou abençoá-los. Se vocês quebrarem uma lei, vocês vão ser culpados de todas. E eles trocaram de concerto ao pé do Monte Sinai. Sabe o que aconteceu? Depois que eles receberam a lei, quando murmuraram deste lado do Sinai, eles morreram. Eles reclamavam e morriam. Receberam o que pediram. Desse lado, ninguém morria, mesmo pecado. Por quê? Porque durante esse tempo, eles estavam debaixo do concerto com Abraão, o concerto da graça. Não o concerto do Sinai, a lei. E a graça não depende da nossa bondade, mas da bondade dele. Não na nossa performance, mas na obra dele. Não na nossa bondade, mas na bondade dele. Ele os trouxe pela sua graça. Não tinha nada a ver com eles. A parte deles era serem gratos pela bondade de Deus e adorá-lo. Mas o homem quer uma participação. No céu você vai escutar, digno é o Cordeiro. E não digno é o Cordeiro e eu. Você e eu não seremos destacados. Mesmo quando recebermos coroas, nós as lançaremos aos pés de Jesus. Aquilo que eu faço como pastor, como ministro, como diácono, seja em que área você estiver servindo, como empresário, Deus dá a você a graça para trabalhar. E quando você usa essa graça, Deus galardoa você por usar essa graça que Ele te deu primeiro. Que bom Deus! Que incrível Deus! É possível que a graça seja dada e a graça seja em vão, porque você não usa a graça. Quando você usa a graça, Ele galardoa você pela graça que Ele te deu. Aleluia! Eu amo pregar sobre a graça. Amém? Em outra ocasião, quando Sara tinha 90 anos, Abimeleque a queria para o seu harém. Mais uma vez os seus olhos estavam na sua beleza, porque a sua renovação foi literal como a das águias. A Bíblia diz que Deus renovará a sua juventude como a das águias. Significa que é uma renovação literal. A águia literalmente renova a sua juventude. Pobre Abimeleque, ele pensou que Abrão fosse o irmão dela e ele trouxe Sara para o seu harém. E naquela noite, Deus viu ele num sonho
É isso que Deus disse. Você é um homem morto. Você é um homem morto. Espera aí. Ele não mentiu. Abraão mentiu. Deus veio para o homem errado. Vocês não querem me ajudar a pregar? Deus veio contra o homem que tomou a esposa do homem justo. E justo pela fé. Obviamente, ele não é justo por conduta. Ele mentiu 2 vezes a respeito da sua esposa. E eu sempre digo isso, se eu mentir a respeito da minha esposa, eu não tenho que me preocupar com o rei, porque a minha mulher vai me matar. Ela vai acabar comigo. Deus disse, ela é mulher de Abraão. O versículo 7 diz, Deus disse, devolva a mulher. Abimeleque tinha muito medo. Se Deus aparecesse para você e dissesse, você morrerá, você também tremeria. Provavelmente até a sua voz mudou. Sou inocente. Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. E ela também não disse, ele é meu irmão. E eu fiz isso de coração puro e de mãos limpas. Versículo seguinte. Então Deus lhe disse, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Versículo seguinte. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. O sujeito mentiu. Ele é um profeta. Ele vai orar por você. Abimeleque é que tinha que orar por Abraão. Se não orar, você morrerá. Igreja, muitas vezes ficamos confusos por causa do ensinamento e da pregação que ouvimos. Quando nós sentimos que fracassamos para com Deus, talvez bebemos mais do que devíamos, escondido, e nos sentimos condenados, nos sentimos abandonados por causa do ensinamento que recebemos. Ficamos confundidos muitas vezes quando Deus, nesses momentos, nos fala em amor. Porque nossa teoria diz que Deus nos deixou e não nos escuta mais. Mas isso não é verdade. Moisés via somente as costas de Deus. Ele podia ver somente as costas porque, sob a lei, Deus sempre estava saindo. Sob a graça, Deus diz, nunca deixarei vocês, nem desampararei. Você sabe por quê? Porque 2000 anos atrás, um homem solitário foi pendurado numa cruz e ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? E pela primeira vez na vida de Jesus, ele se dirigiu ao Pai como meu Deus na cruz. Ele nunca se dirigiu a Deus como meu Deus, ele sempre falava meu Pai. Pela primeira vez ele clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele clamou em alta voz para que todos soubéssemos o que aconteceu na cruz. Você e eu hoje podemos dizer, Pai, por que tens me abençoado? Aleluia! Sim! Louve ao Senhor Jesus! Ele é único! Ele é único! Se você quer saber se uma doutrina vem de Deus, faça essa pergunta. Isso glorifica Deus ou glorifica o homem? Isso vai dar resposta. Vou concluir com essa história. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofria por 12 anos com uma hemorragia. A Bíblia diz, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz que ela consultou muitos médicos e a enfermidade piorou. Ela gastou tudo o que ela tinha, agora ela estava enferma e falida. Então ela ouviu falar de Jesus. Como você pensa que ela ouviu? Você pensa que ela ouviu que Jesus dizia, venha a mim quando você estiver purificada. Mas o que ela ouviu deu a ela ousadia, deu uma ousadia para ela vir e tocar nas suas vestes. Você sabe que ela quebrou muitas leis levíticas
só por estar lá, porque naquela condição não podia estar num lugar público, muito menos tocar num rabino. Obviamente, o que ela havia ouvido não tinha nada a ver com a lei. Escute. Existem figuras na Bíblia. Uma mulher no Evangelho é uma figura da igreja ou de Israel, dependendo do contexto. A igreja tem estado sangrando. Enquanto a igreja estiver sangrando, ela não pode ficar grávida com a semente de Deus. Ela não pode produzir. A igreja está hemorrágica. Como posso dizer isso sem ofender ninguém? A palavra na língua hebraica para as nossas justiças, não nossos pecados, nossas justiças, é trapo de imundícia. A palavra trapo de imundícia em hebraico quer dizer absorventes sanitários sujos. Não nossos pecados, nossas justiças são como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Correto? Assim, essa mulher representa a igreja que confia na sua própria justiça. Enquanto ela está nessa condição, ela vai precisar de um absorvente. Mas uma mudança aconteceu quando, ao invés de confiar na sua própria justiça, ela tocou nos vestidos da justiça. Justiça da fé, ela tocou nas orlas da justiça. A justiça de Cristo, e imediatamente a hemorragia parou. E eu acredito que profeticamente nós estamos aqui. A igreja está nesse lugar. Quando a igreja vai renunciar à fé no trapo de imundícia e nos absorventes e vai colocar a fé no manto da justiça que Jesus Cristo nos dá como uma dádiva. Uma dádiva. Como Abraão recebeu como uma dádiva. E Jesus virou-se para ela. É lindo. Você sabe por que ele se virou? Ele não queria que ela sentisse que estava roubando uma bênção. Ele queria que ela visse o amor nos seus olhos. Ele disse: filha, tem bom ânimo. Sua fé lhe curou. Escute, escute. Não aplaude, escute. Quando você vê Jesus, o Senhor disse isso para mim, quando você vê Jesus em sua graça, ele se vira para ver você na sua fé. Você não vê a sua fé, você não enxerga a sua fé. Fé não é alguma coisa que você vê. Fé é ver Jesus na sua graça. Ver a sua fé é com Jesus. Quando você vê Jesus na sua graça, ele se vira e vê você na sua fé. Por isso Jesus disse: a sua fé lhe salvou. A outra razão por que ele se virou é porque no Antigo Testamento Deus sempre mostra as suas costas. Ele sempre está saindo, porque o homem está sempre pecando, mas na graça ele se vira. Nós vimos a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, face a face. E nós fomos transformados não pelos nossos esforços ou nossa disciplina própria, nós fomos transformados vendo a glória do Senhor. De glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Dê louvor a Ele! Amém? Por um momento, a pecadora e o Salvador. Por um momento, eles estavam sozinhos, no meio da multidão. Eu amo isso. Ele ignorou todos, menos ela. Veja, ele estava a caminho da ressurreição daquela menina de 12 anos que estava no leito da morte. Essa é a razão por que ele estava naquele caminho. Note que, no mesmo capítulo, o número 12 é mencionado 2 vezes. Não existe nenhum detalhe insignificante na Bíblia, até números têm significados. Aquela mulher sofria por 12 anos. Aquela menina que estava morta, filha de Jairo, tinha 12 anos. Ambas representam tipos. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Essa mulher representa a igreja. E até que a igreja seja curada, Jesus não será capaz de tocar a próxima geração, a geração de jovens, até que a igreja renuncie à sua própria justiça.
Vamos lá, irmãos, adorem a Deus. Aleluia! A próxima geração será tocada. Aleluia! Veja nossos jovens, eles não estão deixando a igreja porque eles são ruins, mas porque eles nunca ouviram o evangelho. Bendito seja Deus, eu prego o evangelho. Não quero insinuar que você não prega. Eu estou dizendo, vamos estudar o evangelho mais. O que é o evangelho? É realmente boas novas? Eu te dou esse carro, esse Lamborghini. É um presente meu. Você me paga somente $100 por mês. Isso traz confusão. É um presente, mas você tem que pagar. É isso que tem sido pregado. E é por isso que as pessoas estão confusas. Deixe-me concluir com isso. No Antigo Testamento, o juízo que caía sobre o sacrifício era maior do que o sacrifício. Você lembra quando Elias pediu para Deus responder com fogo? O fogo de Deus desceu e consumiu o altar. O altar era feito de pedras, veja bem. Consumiu o sacrifício no altar e as pedras desapareceram. Tudo sumiu. Por quê? Sob a lei, o juízo de Deus é maior do que o sacrifício. Não existia sacrifício perfeito. Mas quando Jesus veio na cruz, e açoite após açoite do juízo de Deus contra a impiedade, contra os nossos pecados, os meus pecados, toda a lei que quebramos, toda a mentira de Abraão, cada pecado daquela mulher pega em adultério, tudo que nos garante o perdão, ele teve que pagar na cruz. E todo o juízo caiu sobre Jesus. Jesus absorveu tudo na sua pessoa. Toda a chicotada, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a pobreza, todo o julgamento, ele absorveu na sua pessoa. E ele clamou, está consumado! Agora, o juízo foi executado e o sacrifício permaneceu. O céu se abriu. E ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Note, o sacrifício permaneceu e o julgamento desapareceu. Dessa vez, sob a graça, o sacrifício é maior do que o juízo. Aleluia. Dê-lhe louvor. Fique de pé. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.